A matemática no cotidiano é uma ferramenta essencial que usamos frequentemente, muitas das vezes sem perceber. Desde atividades simples como calcular o troco nas compras, medir ingredientes e receitas, e até em decisões mais complexas, como planejar orçamentos familiares ou investimentos. A matemática não é apenas uma disciplina escolar, mas uma ferramenta indispensável que facilita a vida e também contribui para o progresso pessoal e profissional. Agora iremos falar um pouco mais sobre algumas aplicações da matemática no cotidiano. Suave e Duro, ou Soft Hard em inglês, é uma obra de 1927 de Wassily Kandinsky, um dos pioneiros da arte abstrata. Kandinsky, que tinha uma profunda crença no poder espiritual da arte, explorava a relação entre forma e cor para criar composições que evocavam emoções e estados de espírito, em vez de representar objetos do mundo real. É uma obra com técnica óleo sobre tela e suas dimensões são aproximadamente 70 cm por 49 cm. As formas geométricas são formatos das coisas que observamos, sendo constituídas por um conjunto de pontos. A geometria é a área da matemática que estuda figuras e formas geométricas. As figuras geométricas são elementos essenciais para a geometria, como, por exemplo, figuras planas, polígonos, triângulos, quadrados e círculos, figuras espaciais, como poliedros, cubos, pirâmides, e os corpos redondos, que são as esferas e os cilindros. Eles são constituídos por elementos como ângulo, vértice, face e lado. Agora vamos analisar a obra de Wassily Kandinsky, que tem relação com as figuras e formas geométricas. A obra é caracterizada pela composição de formas geométricas como círculos, linhas retas e curvas. Ele acreditava que essa composição de formas traria um dinamismo visual para a obra, onde o olho do observador é guiado através da composição de formas de maneira fluida. As cores são vibrantes e contrastantes. Ele acreditava que cada cor tinha um sentimento emocional e psicológico específico. Ele utilizou cores primárias, secundárias e neutras para criar um equilíbrio visual, visto que também transmitia diversas emoções. Kandinsky via a arte como uma expressão espiritual. Em Suave e Duro, ele poderia estar explorando a dualidade e a harmonia entre forças opostas, o que já era comum, recorrente, em suas obras abstratas. A fração é o modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. O número que fica acima é chamado de numerador, já o número que fica abaixo é chamado de denominador. E o numerador e o denominador são separados pelo traço da fração, como nós temos aqui. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, já o numerador indica em quantas dessas partes foram consideradas. Aqui eu agora vou falar um exemplo. Nós temos essa embalagem de chicletes. Dentro dessa embalagem nós temos ao todo 5 chicletes. Então 5 vai ser o nosso total de chicletes. Logo, o número que indica em quantas partes o inteiro foi dividido é o denominador, então ele vai estar aqui. E se eu pegar e consumir 2 desses chicletes, vai ser a minha quantidade que foram consideradas. Então não tem mais essas 2 partes, porque eu comi. Então vão ser 2 consumidos. E a fração que vai representar essa situação vai ser 2 quintos. Tenho vontade de fazer um bolo, vou pesquisar a receita para preparar. Está falando 4 ovos e 3 quartos de açúcar. Deixa eu pegar o açúcar primeiro. Para me ajudar, eu vou usar o copo medidor. A análise combinatória é a área da matemática que tem como foco o estudo da quantidade de agrupamentos, que podem ser formados por um conjunto de valores. E o foco é o estudo dos tipos de agrupamentos que são resolvidos pelo princípio fundamental da contagem,
Os principais conceitos são permutação, que é o arranjo ordenado de elementos de um conjunto. Um exemplo seria organizar 3 livros de maneira diferente em uma prateleira. Combinação é uma seleção de elementos de um conjunto onde a ordem não importa. Um exemplo seria pegar 3 frutas diferentes em uma cesta com 5 tipos de frutas disponíveis. Princípio fundamental da contagem. Se um evento pode ocorrer de N maneiras e outro evento pode ocorrer de M maneiras, ambos os eventos podem ocorrer de N vezes M maneiras. E fatorial, representado por N fatorial, é o produto de todos os números inteiros positivos até N. Um exemplo seria 5 fatorial, que é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que seria igual a 120. Pô, me chamaram pra sair, mas eu não tenho muita roupa. Eu tenho só 3 camisas e 4 bermudas. Será que consigo montar alguma combinação diferente? Vamos ver. Eu lembro que o professor me ensinou isso semana passada. Eu tenho 3 camisas e 4 bermudas. Como ele explicou, se eu usar o princípio fundamental da contagem e analisar, eu tenho 3 camisas para 4 bermudas, eu posso multiplicá-las. Então, ao todo eu tenho 12 combinações possíveis. Deixa eu analisar então as 12 combinações possíveis que eu tenho para hoje. Com essa camisa, com essa bermuda aqui, não. Com essa aqui, não. Marrom com marrom não dá certo. Essa aqui florida, meu Deus do céu, né? Pretinha, talvez, mas não gostei muito dessa camisa aqui não. Muito feia. Agora com a branca. Não. Essa aqui ficaria muito esquisito. Eu já sou branco, usar branco não fica legal também. A camisa não vai ficar legal em mim hoje. Agora essa daqui, essa camisa aqui, pô, com essa bermuda aqui, será que vai? Não. Essa daqui? Ah, talvez, vou deixar aqui, talvez. Essa aqui? Pelo amor de Deus, né? Pô, essa daqui ficou legal, hein? Pronto, decidi minha roupa de hoje. Acabou. A probabilidade é um conceito estatístico relacionado a situações diferentes. A probabilidade é indicada por um número entre 0 e 1, sendo 0 o número de casos favoráveis e 1 o número de casos possíveis. O cálculo da probabilidade se dá pela razão, onde a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Bom, e como exemplo do último vídeo, aqui probabilidade é igual a 7 sobre 10, onde 7 é o número de saques que eu acertei e 10 é o número de saques que eu poderia ter acertado. Então 7 sobre 10 é igual a 0,7 vezes 100% para achar a porcentagem. Então, dos 10 saques que eu tive 70% de aproveitamento. Com isso, concluímos que este trabalho reforçou a importância de valorizar e continuar aprendendo a matemática, não apenas como uma disciplina acadêmica, mas como uma ferramenta indispensável para o sucesso e a eficiência em várias esferas da vida. E esperamos que este trabalho tenha esclarecido a relevância da matemática no cotidiano e incentivado uma apreciação mais profunda da matéria.